Bíblia aberta, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, Senhor. Nós carecemos ouvir a Tua voz, que o nosso coração se prostre, se dobre ante a Tua palavra, que é poderosa, que é tremenda, que é eficaz, e que ela gere em nós aquela transformação necessária para nós seguirmos adiante no chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Peço que todo paradigma em nós já estabelecido seja quebrado, que a palavra do Senhor nos reconstrua para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós queremos ouvir a Tua voz essa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Está chovendo ainda? Esse barulho é chuva? Que bênção, glória a Deus. Nossa irmã Carla me antecedeu aqui, que me antecedeu na ministração do louvor. Ela mencionou a respeito do fechamento ou dos finalmentes do ano de 2020. Hoje é o primeiro domingo do último mês do ano. O ano está acabando, gente. O ano está acabando. E que ano! Que ano, hein? Eu me lembro que era mais ou menos essa época, o ano passado, em 2019, e nós estávamos ansiosos por 2020, porque 2019 já tinha sido um ano terrível. Ele começou com a tragédia em Brumadinho, né? E a gente já ansiava por 2020, nós nutríamos expectativas para o ano de 2020. E quando eu falo de expectativas, não é que o ano de 2020 superou todas elas. Superou. Eu não sei se você esperava por isso que nós temos enfrentado neste ano de 2020. É verdade que para a grande maioria, o ano de 2020 foi um ano desastroso, catastrófico, cheio de incertezas e inseguranças. Mas também ouvi testemunhos de pessoas pelos quais falaram e afirmaram que o ano de 2020 foi uma grande bênção. Desses eu me incluo. Mesmo diante de tantas dificuldades, 2020 foi um ano abençoado. Foi um ano difícil, de muitas lutas e reinvenções, mas foi um ano de crescimento que Deus gerou, e isso eu posso glorificar a Deus por isso. Você pode também glorificar a Deus por isso? Porque foi uma bênção, irmãos. Nós tivemos a oportunidade de nos reinventar, de recomeçar. Mas agora 2021 está chegando. Aí eu pergunto para você, como está a sua expectativa, ou como estão as suas expectativas, o nível da expectativa em relação ao ano de 2021?
Mas é verdade que 2018, 2019, 2020, 2021, 22 e por aí vai, todos fazem parte de uma organização sistêmica de dias, semanas, meses e horas. Dionísio, o monge romeno do sexto século, ele organizou aquilo que nós conhecemos hoje como sendo o calendário gregoriano, ou calendário cristão. Calendário este que o Ocidente, todo o Ocidente, tornou ele como oficial. Os livros, os documentos governamentais, as certidões de nascimento e casamento, divórcios, jornais, cartas, contratos de toda espécie, receituário médico, obituário, contas de telefone, água, luz, prestação das Casas Bahia, né? E-mail, e lá vai, tudo que é documento que vem datado, ele vem justamente marcado e demarcado cronologicamente a partir de uma visão, a partir do calendário que nós usamos. E esse calendário está diretamente atrelado a uma visão. E aí você pergunta, que visão? A partir da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Talvez alguém esteja aí se remoendo e falando, opa, peraí, mas nós aprendemos na escola que o calendário que nós temos por oficial, ele está dividido entre o antes e o depois de Cristo, atrelando diretamente isso ao nascimento do nosso Senhor. Certamente é, irmãos, é sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, o nascimento dele seria insignificante. Não se assuste com o que eu estou falando, mas é verdade. O apóstolo Paulo fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Então o diferencial não é o nascimento apenas, mas é a ressurreição, é aquilo que a ressurreição nos responde, nos traz. Ninguém prestaria atenção no nascimento de Jesus se o túmulo dele continuasse ocupado. O cristianismo é a única de todas as religiões pelo qual sabemos que o seu Senhor e Salvador não está sepultado. Vasculhe e corra todas as religiões do mundo e você vai encontrar o túmulo dos seus pseudo-senhores. Mas o nosso não. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E isso deve encher o nosso coração. E como eu mencionei, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação seria vã. E mais do que isso, a nossa fé seria vã. O nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo não são apenas descritos por aquilo que nós temos como regra de fé e prática, ou seja, as escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, e ela é suficiente para nós. Mas também é retratada, é noticiado, os fatos são noticiados e especulados por pessoas em todos os tempos, eras e lugares. No entanto, quanto mais se especula, quanto mais se busca contestar a veracidade da ressurreição, mais a ressurreição se torna palpável e visível. E aqui eu quero dar uma dica de um filme para você. Quer anotar aí? Assista esse filme, Em Defesa de Cristo. É baseado em fatos reais. Vai narrar a história de um homem que eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que hoje ele é discípulo de Jesus e serve na Willow Creek, acho que isso mesmo chama, né? A igreja do Bill Hybels, nos Estados Unidos, e conta a história deste homem que a esposa dele se converteu ao Evangelho, ao Senhor Jesus, e ele fica tão revoltado porque ele é ateu, que ele vai investigar essa história da ressurreição, e ele vasculha, é um fato verídico, que virou filme, e ele vasculha as ciências, até então a ciência convencer ele que Cristo realmente tinha ressuscitado. Pois é, quanto mais se especula a ressurreição, o túmulo vazio, para contestar e contrariar essa verdade, mais essa verdade se torna palpável para essas pessoas. Isso porque sepulturas vazias
quer por milagre, quer não, sempre são objetos de curiosidade e investigação. O evangelista Lucas pode falar melhor sobre isso, uma vez que Lucas ele era médico, e o texto fala que depois de acurada a investigação, Lucas não era alguém que estava especulando o evangelho. Lucas depois ele era um acurado historiador. Ele é uma verdadeira autoridade quanto aos eventos que envolvem a morte e a ressurreição de Cristo. Suas palavras, tanto no evangelho que leva o seu nome, quanto em Atos dos Apóstolos, que nós lemos essa noite, os primeiros versículos do livro, não são apenas a descrição, ou não é a descrição de uma crendice popular, mas é a constatação investigativa de que tais fatos são verdadeiramente eles existiram, ocorreram. Note que nem mesmo os inimigos da cruz, lá na época, lá no primeiro século, puderam contestar o túmulo que Cristo jazia, o túmulo vazio que Cristo jazia. Historicamente, nós não vamos encontrar nenhum fariseu, nenhum soldado romano chamando um aglomerado de pessoas e levando até aquele túmulo e falando: olha aqui, ó, o anjo se enganou, ele mentiu para vocês, Jesus continua sepultado. Não houve uma contestação como essa. Diante disso, irmãos, uma vez que o túmulo estava vazio, o que restou para os fariseus? O que restou para os inimigos da cruz de Jesus? Restou apenas a criação, a construção de narrativas para justificar o túmulo sem morador, para justificar que aquele lugar tinha realmente provado a intervenção do céu. E nós temos, inclusive, dentro dessas narrativas, de que aquelas mulheres que receberam a visitação do anjo, elas erraram de túmulo. Houve ainda alguns que levantaram uma discussão, inventaram o fato de que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus do túmulo, simplesmente para justificar aquilo que eles falavam que era uma armação. Mas como o nosso Deus não tem relação nenhuma com o engano e com a mentira, diante do milagre o Senhor não floreia, Ele aponta, Ele diz a verdade e Ele simplesmente atesta. E em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, nós vemos o Senhor falando por meio do anjo, aquelas mulheres, aquelas pessoas que chegaram ao túmulo: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. E aí o Senhor arremata a mensagem por meio do anjo e fala o seguinte: venham e vejam o lugar aonde ele jazia. Vocês estão em dúvida? Entrem, fiquem à vontade. É interessante que Deus, o mesmo Deus que nos chama à fé, Ele nos mostra a constatação. Está com dúvida? Entre e veja. O túmulo se encontra vazio. Deus não flerta ou não negocia. Não existe amizade do nosso Senhor com a mentira ou com o engano. Ele é o Deus da verdade. Querendo os homens ou não, Deus é o Deus da verdade, conquanto Ele prova aquilo que Ele faz. Aleluia! Os inimigos da igreja, lá do primeiro século, se eles quisessem calar a voz do céu, eles bastariam apenas apresentar um corpo frio e sem vida. Jesus ressuscitou, está aqui o corpo, mas eles não tinham um corpo para apresentar. Eles poderiam calar a mensagem do evangelho, mostrando o cadáver de Jesus, e quando as pessoas vissem o cadáver de Jesus, a fé cristã morreria no exato momento, no exato lugar onde ela nasceu. Mas eles não tinham um cadáver para mostrar. Conquanto então o evangelho vai crescendo, sem um morto para exibir, a mensagem do evangelho então engole, a mensagem da ressurreição engole as narrativas, e agora essa mensagem se espalha, ganhando o mundo e alcançando pessoas como eu
e como você. Aleluia! Você sabia que você foi alcançado por uma mensagem aonde muitos ainda hoje, principalmente hoje, têm como loucura? Porque é uma mensagem que está atrelada a uma visão de fé e de confiança. É interessante nós lembrarmos a condição dos discípulos na ocasião da crucificação. Como aqueles primeiros cristãos se encontravam na cena do Calvário. Eu não estou falando do momento da ressurreição, não, eu estou falando do caminho do Gólgota. O nosso Cristo judiado, sofrendo açoites, sendo humilhado, sendo castigado pelos nossos pecados. Como os primeiros discípulos se encontravam? O texto dos evangelhos, o texto bíblico nos fala que eles fugiram, irmãos. Amedrontados, o medo falou mais alto que a esperança. E o senso de sobrevivência suprimiu a orientação da fé. Cadê Pedro? O apóstolo ou o discípulo valente, que quando o soldado chegou para prender Jesus, ele arranca a espada e ele decepa a orelha de Malco, o soldado. Aonde estava Pedro? Pedro estava com seu olhar dançando entre as chamas de uma fogueira, e naquele momento ele estava maldizendo o nosso Senhor. Lucas 24 vai falar a respeito de 2 discípulos a caminho de Emaús. E enquanto aqueles homens, estou falando homens, mas o texto não deixa isso muito claro, pode ser um, pode ser casal, mas vamos lá. Enquanto aqueles 2 discípulos estavam ali caminhando na estrada em direção a Emaús, Jesus se aproxima, já o Cristo ressuscitado. E o texto fala que aqueles 2 discípulos começaram a se lamentar, começaram a reclamar, começaram então a murmurar diante da realidade de que o seu Senhor estava morto. No evento do Calvário, os discípulos preferiram as portas trancadas do que corações abertos. Isso porque eles estavam com medo dos judeus. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 20, quando o texto fala que os discípulos se trancaram com medo que os judeus pudessem intentar algo contra eles, assim como fizeram com Jesus. Mas, irmãos, bastou um túmulo vazio e um testemunho celestial, para que traidores em bancarrota se tornassem uma força em fúria para transformar vidas. O Pedro que negou Jesus nos arredores do Sinédrio, após a ressurreição, após a descida do Espírito Santo, após ter a visão revigorada pelo céu, ele agora está pregando no exato lugar aonde ele negou Jesus. Os seguidores de Cristo anteriormente, eles tinham seu coração amedrontados pela perseguição, agora eles estão desafiando os inimigos da mensagem de Cristo. Quanto mais se batia naqueles discípulos, mais eles veneravam o nosso Senhor. Vamos trancar os discípulos na prisão, nós vamos parar todos eles. Quanto mais colocava eles na prisão, eles abriam o ministério na cadeia, irmãos. Quanto mais tentava prender a mensagem, mais a mensagem se espalhava. Exemplo disso é o próprio Paulo, que posteriormente, depois, nós vemos muitas as cartas de Paulo, que Paulo está preso. E uma vez que Paulo está preso, essa mensagem chegou a nós hoje, pleno século 21. Tente encerrar a mensagem do Evangelho e se prepare, ela vai crescer ainda mais, porque não é uma visão terrena, é uma visão que vem de Deus, é uma visão que vem do alto. Queridos, nós podemos ver a vida daqueles discípulos e vamos perceber que eles estão ousados após a ressurreição, mais ousados do que eles estavam covardes antes dela. E aí a gente começa a perguntar, como a gente pode explicar isso? Qual a explicação de homens e mulheres que outrora estavam amedrontados, acovardados e agora estavam imbuídos de poder, de coragem? Vamos usar uma palavra tão nossa hoje, estavam empoderados. Qual a explicação? Seria ganância? Não, irmãos, não é ganância. Sabe por quê? Porque com a pregação do Evangelho eles não faziam dinheiro.
seria então poder tão pouco? Porque eles pregavam e anunciavam Cristo e eles davam a glória para Ele. Então talvez alguns falem o seguinte: olha, é por popularidade. Não, não é popularidade. Sabe por quê? Porque muitos desses irmãos morreram por causa da sua fé. E popularidade é uma armadilha nos nossos dias. Então só existe uma explicação concreta e plausível. É a visão de um Cristo ressurreto e seu Espírito Santo inigualável. Quando a mensagem do Cristo ressurreto encontra o coração do indivíduo e o poder do Espírito Santo chega até esse coração, a coragem então toma conta da vida de homens e mulheres. Coragem essa que foi forjada no fogo do sepulcro e foi impulsionada pelo agir e o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? É a visão em pleno movimento. Lembra-se, primeira mensagem, Gênesis 12, quando o Senhor está chamando Abraão para fazer dele um povo. Irmãos, essa é o desenvolvimento, mais uma etapa da concretização da visão. Na mensagem que nós falamos a respeito de Davi, sendo instituído como rei, e posteriormente, na última quarta-feira, nós falamos a respeito de Jesus, o nascimento de Jesus, o papel de José e Maria, e o título de o rei, o filho de Davi, dado a Jesus. Preste bem atenção, esse Cristo, filho de Davi, não é apenas um herdeiro por legitimidade, mas agora é um herdeiro por autoridade divina. Autoridade essa que se consuma na ressurreição, é testificada na ascensão e é compartilhada na expansão da visão. Visão essa que agora é vivenciada pela igreja, é a visão que nos dá autoridade. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que essa visão que nos dá autoridade é uma visão que demanda obediência a Cristo. Versículos 4 e 5 da palavra do Senhor nos diz, o Senhor falando para os discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ao olharmos para a vida de Jesus, é evidente, irmãos, que Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. Jesus, em suas palavras foram autenticadas por suas obras. Não foi doutrina sem dever, não foi credo sem conduta. Cristo definitivamente praticou aquilo que ele pregou. Ele não tinha apenas uma mensagem, ele era a própria mensagem. Cristo não tinha uma visão, ele era a própria visão, a própria revelação do céu. Falamos disso na última quarta-feira. Antes de demandar obediência, Cristo deu exemplo, ele obedeceu. E segundo as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8, a obediência de Cristo foi uma obediência até a morte. E Paulo conclui, morte de cruz. A visão que nos dá autoridade é uma visão que demanda obediência. Os homens não apenas ouviram a mensagem de Jesus, eles também viram as suas obras. Cristo viveu a visão do alto para que os seus discípulos pudessem receber do alto na sua visão. Cristo veio do céu, mas ele retornou ao céu. Porém, antes de encerrar o seu ministério pessoal, seu ministério terreno aqui entre os homens, de forma deliberada, ele tomou providências para que ele continuasse agindo aqui na terra, só que agora por meio dos seus discípulos. Cristo continua em atuação na terra, irmão. Sabe como? Por meio da minha vida e por meio da sua vida. Você já tem ouvido muito, você tem nos ouvido muito falar sobre discípulos.
Nós temos tentado esvaziar essa palavra de membros que foi construída ao longo de um tempo, porque as pessoas acham, eu sou membro da igreja. Irmão, quem tem membro é clube, é associação. A igreja é reino, a igreja tem discípulos de Jesus, porque discípulos têm comprometimento, têm compromisso, e nós fomos chamados a ser a vida de Cristo hoje. Mas uma vez que Cristo está agindo na terra por meio dos discípulos, Ele também deseja que essa ação se desenvolva por meio do céu, uma vez que o Espírito Santo está agindo no coração desses discípulos. Está entendendo o mistério? Está entendendo a visão? A igreja é o resultado da visão de Deus, que agora é manifestada pela vida e obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, irmãos, é impossível viver a visão debaixo de desobediência. Não dá. Não dá para você andar e caminhar numa visão quando existe desobediência no seu coração. Não se tem autoridade quem vive em insubmissão. Deus não abençoa, Deus retira a sua mão para aquele que não anda submisso à visão que Ele coloca sobre os nossos ombros. Faz-se bem lembrar que nós, como seres humanos, nós buscamos fórmulas, enquanto Deus nos apresenta o projeto do céu. E que projeto é esse? É um projeto onde a obediência, a visão, é um elemento que outorga a autoridade àquele que vive fielmente agarrado à visão que Deus deu. Mas, note-se bem, visão por visão é vaidade. A visão com propósito dá direção. Agora, a visão com poder do alto nos outorga autoridade. Aleluia. Nos dá autoridade. Na visão para o seu povo, o Senhor apenas não tem em si o propósito de restituir ao povo, à igreja, o lugar original na criação por meio da redenção, mas por meio da visão o Senhor está nos chamando como igreja, seus discípulos, para participar do plano de restauração de todas as coisas. Sabe, irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. O que é isso? Nós fomos chamados por Deus para pegar na mão do perdido e conduzir ele até a presença de Jesus. Somos chamados para isso. Isso diz respeito à visão. Mas a orientação é muito clara dentro do texto. Quando Jesus fala aos discípulos, permaneçam em Jerusalém, esperem a promessa, até que o poder venha do alto. Lembra-se de Gênesis 12, quando falamos sobre a visão que nos faz começar? Deus falou para Abraão, sai. Deus falou para Moisés no processo da libertação, vai. Deus falou para Josué, na ocasião de herdar a terra da promessa, entra. E assim sucessivamente. Mas agora chegou o momento que o Senhor fala, fica, aguarda, espera, tenha paciência, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou no controle, até que vai chegar o momento que eu vou te enviar. Está entendendo? Existem momentos da visão que Deus fala, tenha ação, mas existem momentos que Deus fala, é momento de esperar. Irmãos, está aqui uma palavrinha que a gente não gosta de jeito nenhum, esperar. Esperar. Prova disso é que um dos alimentos mais vendidos hoje no supermercado é um alimento chamado miojo. 3 minutos, está pronto. Como a gente é adepto do fast food, do drive, né? Você passa o alimento, e se demorar mais que 5 minutos, irmão, mas que povo lerdo, esse povo do McDonald's. Esse povo do BK está ruim demais, está demorando demais. As crianças de hoje, já viu como são impacientes? Gente, o bebezinho já nasce sabendo mexer na tela de um tablet. Já nasce com o dedinho assim, ó. Já viu? Porque a nossa geração é uma geração que não sabe esperar. Consequentemente, é uma geração que não obedece. Não obedece. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nessa noite está falando para a gente entender que existe tempo de esperarmos. Deus nessa noite está falando, está convidando você a entrar no processo da obediência.
A visão de Deus é que Jerusalém, para aqueles discípulos, é que Jerusalém, que era um lugar de fracasso, uma vez que eles esperassem, Deus transformaria ele no território da vitória. O mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ele agora seria exaltado. O lugar onde Cristo foi rejeitado, haveria de ser o lugar onde ele seria novamente um forte testemunho para a glória de Deus. A humilhação de Cristo rendeu a Cristo a exaltação do seu nome. A sua obediência lhe otorgou autoridade. E o mesmo deveria acontecer com os seus discípulos. Aí eu pergunto, estamos nós dispostos a obedecer? Quando Deus fala para você, ainda não é tempo, espere. Você está disposto? Eu sou velho demais. Deus fez Abraão pai, cumpriu a promessa com 100 anos, irmãos. Na mensagem que nós falamos a respeito de Davi, de quando Davi foi ungido rei, 17 anos. 20 anos se passaram e Davi esperou o tempo de Deus. Jesus nasce, vem ao mundo. Nós conhecemos com propriedade, agora entramos toda essa mensagem a respeito de Natal, agora final de ano. Irmãos, Jesus espera 30 anos para manifestar o seu ministério terreno entre os homens. E você não quer esperar quando o Senhor fala, calma, não é o momento? Você não quer esperar para chegar, para entender o apontamento da direção de Deus? Você não quer esperar e insistir? A nossa irmã Silmara testemunhou aqui hoje, sua mãe, 85 anos, Silmara esperou. A Neiva, esses dias, testificou a respeito do seu marido, 20 anos. Você não vai esperar quando Deus está falando com você. Ainda não é o momento. Quando não há obediência, vai nos faltar realmente poder e autoridade do alto. A obediência, irmãos, produz poder. Ela gera em nós liberdade, que nos outorga no caminho de uma vida submersa na visão que Deus nos dá. Quem não está disposto a obedecer à palavra de Cristo, jamais estará apto para receber o poder que Cristo dá. Notou bem isso? Quem não está disposto a obedecer à palavra de Cristo, não está apto a viver ou desfrutar o poder que Cristo dá. Eu fico olhando a igreja dos nossos dias. Esse tempo atrás eu estava lendo uma obra. Semestre passado, estava lendo uma obra de Tomás de Aquino. Quando ele faz uma menção a respeito da passagem de Atos 4, quando Pedro e João estão no templo, e eles olham para aquele coxo e falam, o coxo está pedindo esmola. E Pedro olha para ele e fala, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Tomás de Aquino, comentando esse texto, fala o seguinte, a igreja dos nossos dias, e Tomás de Aquino está lá, Idade Média, imagina a igreja de hoje. A igreja dos nossos dias tem muita prata, tem muito ouro, mas ela não pode falar ao coxo, levanta e anda. Sabe por quê? Porque falta poder. E falta poder porque falta obediência da parte de Deus, obediência nossa para com Deus. Temos cada vez mais nos tornado espectadores do que assumir a posição de discípulos. Temos cada vez mais nos tornado membros de banco, prego, parafuso, metalon, acolchoado, do que de fato participantes do corpo de Cristo, e isso está atrelado diretamente à nossa condição de obediência à visão que Deus dá. Ou você obedece à palavra de Cristo, ou você dá as costas àquilo que Cristo fala. Aí, na soberania de Deus, Ele coloca diante de nós uma opção, uma escolha. Qual será a sua? A visão que nos dá autoridade demanda de nós, como discípulos de Jesus, obediência. Mas não apenas isso. A visão que nos dá autoridade, segunda coisa, é uma visão que nos dá o Espírito de Cristo. O versículo 8 do texto que nós lemos diz,
Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Diferente do que muitos pensam hoje e agem, hoje em dia, o Espírito Santo nunca nos foi dado como um motivo, ou para ser um motivo de controvérsia. Não. Irmãos, como existem discussões inúteis em torno da ação do Espírito Santo. Como existem falácias em torno daquilo que o Espírito Santo é. Como existem reivindicações como o Espírito Santo fosse propriedade exclusiva apenas de um gueto religioso evangélico. Não. Nós recebemos o poder do Espírito para testemunhar. O Espírito Santo não nos foi dado para a gente usar em nossos devaneios psicológicos, não. O poder do Espírito nos foi outorgado à igreja, para que a igreja tenha autoridade, ousadia e poder para falar do Evangelho. O texto é claro, o Espírito é dado à igreja para que ela seja testemunha, mas a gente tem de fato vivido isso? Será que a gente tem de fato usado do poder do Espírito para testemunhar a respeito de Deus? Ou nós estamos usando a dádiva do Espírito de Cristo como desculpa para as nossas dissensões, para ser base dos nossos conflitos? Cai, não cai, fala em línguas, não fala em línguas, batiza com ou no Espírito, é na conversão ou é na segunda bênção? Quanta discussão que gira no entorno disso tudo e que não traz proveito nenhum àquele que é discípulo de Jesus, porque o Espírito Santo, essa é a verdade, ele foi outorgado à igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus, o Espírito Santo está no seu coração, e isso precisa nos bastar. Cristo não deu à sua igreja um morfador. Sabe o que é morfador? Tipo Power Ranger. Está na hora de morfar. O Espírito Santo não é um morfador, irmão, para você morfar e sair lutando as suas lutas contra o pseudo mal da sua vida. Não, você não é um Power Rangers, por mais que você tenha brincado disso na infância, viu? Ranger vermelho, amarelo, azul. Não, você não é um Power Ranger. Deus não te deu um morfador, mas Ele te deu o Espírito Santo para você não ser um Power Ranger, mas para você ser testemunha do Evangelho. Essa é a verdade. A mensagem do túmulo vazio gera coragem para nós abandonarmos os nossos refúgios. Mas o Espírito Santo é quem gera a ousadia para nós pisarmos no campo minado do inimigo. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que impulsiona a gente para falar do Evangelho. Eu me lembro, isso já tem uns 13 anos, 14 anos, Gisele estava grávida do João Pedro. E nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico na cidade de Jaguariúna. E eu fui para um lado, ela foi para o outro, evangelizando, porta em porta, de casa em casa, sozinha, ela encontrou um vulgo ex-padre. E esse homem quase bateu na minha esposa grávida, irmãos. Quase apanhou. Mas naquele dia, foi o poder do Espírito Santo quem deu autoridade para Gisele, mesmo mulher, frágil, indefesa, grávida, ela se posicionou e pregou o Evangelho para aquele ex-padre. Querendo ele ouvir ou não, ele ouviu o Evangelho. O que é isso? É a autoridade que o Espírito Santo dá. Assim como no texto em exposição nessa noite, Cristo está redirecionando os nossos olhos para a ação missionária da igreja. E Ele não apenas redireciona os nossos olhos, como Ele nos dá um escopo daquilo que nós devemos fazer. O poder do Espírito de Cristo é para que você testifique aqui, lá, acolá e até aonde você conseguir chegar. É o Jerusalém, é a Samaria, é a Judeia, é os confins da terra. Sabe qual é a sua Jerusalém? Para muitos aqui é Mogi Guaçu. Para alguns, Jerusalém é Mojimirim. Para alguns, Jerusalém é Itapira, Estiva, Aguaí, Araras. Para outros, e por aí sucessivamente,
E onde é Samaria? E aí vai distanciando geograficamente. Para alguns, Jerusalém é a sua própria casa. Nós temos então a responsabilidade de levar o Evangelho dentro desse planejamento que o próprio Jesus entregou. É abastecidos pelo Espírito de Cristo que as prioridades são ajustadas à visão. Perceba que no momento pré-ascensão, enquanto os discípulos, mesmo depois de ter contemplado Cristo ressuscitado, eles têm uma visão distorcida sobre o reino vindouro. E olha só o que o texto diz, versículo 6. Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos estão com a visão desfocada. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam esperando o libertador político. A ausência do Espírito de Cristo na vida das pessoas leva elas a priorizarem aquilo que é secundário. Desfoca o olhar, torna a visão míope. É o reino servindo a estrutura, quando a estrutura deveria servir o reino. Deus não nos deu um mapa profético do futuro em nossas mãos para nós ficarmos especulando, fazendo especulação. Pelo contrário, Ele nos entregou o seu Espírito para que nós sejamos capazes de cumprir a missão. É a missão o objetivo principal. Irmãos, e essa missão está atrelada diretamente à visão. Visão essa que nos levanta como arautos no lugar aonde nós fomos plantados, ou seja, na nossa Jerusalém. Visão essa que nos envia como embaixadores em lugares onde nós não somos desejados. E aqui está atrelado diretamente a Samaria, porque havia um conflito cultural e social entre judeus e samaritanos. E Jesus está falando: vocês são judeus, são meus discípulos, mas agora vocês vão pregar em Samaria. Oposição de vocês. Irmãos, Deus vai mandar você, Deus tem colocado você no meio, em lugares aonde a sua presença não é desejada. Chegue lá, coloque o pé e fala: Jesus é aqui, vai comigo. Cheguei. Vai, Jesus. Isso é o levante que a visão faz. A visão nos faz romper as barreiras em lugares que nós não conseguimos imaginar. E amplia os nossos horizontes para nós alcançarmos aqueles que são inalcançáveis, são os confins da terra. Talvez nessa noite, aqui presencial ou lá em casa, existem alguns inalcançáveis dentro da própria casa. Pessoas que nós podemos olhar e falar assim: o coração está tão endurecido que o evangelho não chega. Ei, Jesus te colocou do lado dessa pessoa para você pregar o evangelho. Continua, não desista, porque no tempo de Deus o evangelho vai arrebentar esse coração de pedra. Vai arrebentar. A autoridade que nós levamos não nos foi dada por um governo geopolítico do nosso tempo ou em nenhuma outra era. Ela vem do alto, ela vem de Deus, vem do Espírito de Cristo. Tiago, no primeiro capítulo, versículo 17, nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Espírito de Cristo vem do nosso Pai Celestial, aleluia. Vem de Deus para o nosso coração. A visão que nos dá autoridade é a visão que nos dá o Espírito de Cristo. Mas a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que essa visão também é uma visão que nos chama a crer no retorno do próprio Cristo. Versículo 11. O texto nos diz: depois do domingo passado eu traumatizei com a água. Estão lembrados que eu engasguei, né? Porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Vejam comigo, note o desenvolvimento da visão. Fique aqui até que o poder venha. Agora, revestidos de poder, vão e sejam testemunhas. E se prepare, tudo isso é para mostrar que esse Jesus que subiu, ele voltará para buscar o seu povo. Aleluia.
Que momento glorioso, irmãos. Que momento sublime. Eu não sei se você anseia por isso, mas todos os dias eu tenho ansiado e falado: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ao ascender aos céus, a subir aos céus, Cristo, Ele sela a sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o inferno, sobre o diabo e sobre a morte. A ascensão de Jesus foi pública, foi visível, vitoriosa e gloriosa. A obra da redenção foi completada e agora Ele volta para junto do Pai, em glória e esplendor. Ao ascender, ao subir aos céus, à destra do Pai, definitivamente Ele assume a posição de intercessor da igreja. Ao condutor, Ele toma nas mãos o volante, a condução da história. Ele agora Ele é o sustentador e o primogênito da nova criação. Enquanto Cristo está à destra do Pai, Ele está aguardando o momento em que o Pai enviará a Ele de volta para buscar e reinar com o seu povo. E eu espero que todos nós estejamos envolvidos nessa visão. Amém? Que seja assim. Da mesma forma como Cristo subiu aos céus de forma física, pessoal, visível e gloriosa, o seu retorno também será. Assim como subiu envolto em nuvens, Ele voltará em resplendor, rodeado por seus exércitos celestiais. Se na sua subida Cristo foi visto por alguns, em seu retorno Ele será visto por toda a terra. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. No entanto, para alguns, essa visão será gloriosa, mas para outros, a visão será horrorosa. Sabe por quê? Porque há uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do maligno. A visão de Deus para o seu povo não é uma visão intangível, irmãos, mas ela é desfrutável, ela é alcançável por meio de suas promessas. No entanto, os olhos ainda não agarrados à visão por meio da fé, correm o risco de contemplarem o seu retorno com o amargo sabor do terror. Aí eu pergunto, é isso que você deseja? Você deseja ver Jesus voltar e o seu coração ser tomado de amargura? Uma pergunta necessária nessa noite: será que se a trombeta soasse hoje, será que se Jesus retornasse hoje, o seu coração seria tomado de alegria ou seria tomado de pavor? Você está entre as virgens, citada na parábola de Jesus, entre as virgens prudentes ou entre as loucas, entre as nécias? Nós corremos o risco de nos enrolarmos em nossas expectativas, uma vez que elas são incompatíveis com a visão que Deus deu. A cara de espanto dos discípulos ao verem Jesus subindo, é interessante, eu fico imaginando que aqueles dois homens de branco, aqueles dois anjos, que olham para aqueles galileus e falam assim: vocês estão espantados, vocês estão assustados. A cara de espanto deles, ao verem Jesus subindo, tratava de um outro desfoque da visão. Se no momento da ressurreição eles esperavam um Jesus, um líder político, um libertador sociopolítico, agora na ascensão, eles vivem a utopia dos deleites celestiais. Na primeira visão, no primeiro desfoque da visão, existe um desejo terreno demais. E no segundo desfoque da visão, existe um delírio, e eu vou usar uma palavra até um pouco forte, psicótico demais. E nós corremos o risco de incorrer nos mesmos erros. Nós não podemos esquecer que a nossa cabeça, que deve viver nos céus, tem os pés, o corpo que tem a cabeça nos céus, tem os pés colocados na terra. Uma vez que existe um comprometimento da visão da nossa parte, nós temos um compromisso com o céu, mas nós estamos palmilhando ainda aqui na terra. Estamos em missão. Como discípulos de Jesus, nós precisamos ter isso em nosso coração.
E o chamado é para que nós creiamos no retorno de Cristo. E esse retorno está ligado diretamente com o compromisso de continuar a missão até que Ele venha. Se o Senhor voltar hoje, Ele vai te encontrar trabalhando para a obra? Quais são os frutos que você tem para entregar ao Senhor hoje? Que pergunta interessante para nós ponderarmos. Crer no retorno de Jesus nos move, irmãos, à pregação do Evangelho. Eu não vou arriscar citar o nome do autor, eu gosto muito dele, mas o nome dele é muito difícil. Mas está escrito na sua obra, O Evangelho Maltrapilho, que o Evangelho basicamente é um mendigo falando ao outro mendigo aonde ele encontrou pão. Se você tem fome espiritual e a sua fome foi saciada por meio do Evangelho, você, sabendo que outra pessoa está morrendo de fome espiritual, por que não oferecer pão para ela? Às vezes, nós agimos como o Henrique lá em casa. Todo mundo comeu bis. Não deixaram bis para mim. E a gente tenta então guardar o bis só para a gente. Mal sabe ele que às vezes é o pai que come tudo. Nós precisamos aprender a compartilhar a mensagem do Evangelho. A ausência da nossa fé na promessa de que Cristo voltará, essa ausência tende a paralisar a nossa vida. Vem para cá, os irmãos do louvor. A paralisar a nossa vida. A visão que nos dá autoridade, irmãos, ela nos chama a crer no retorno de Jesus. Nós não sabemos o dia. Esses dias eu até compartilhei uma postagem. Eu não sei o dia, não sei a hora. Eu só sei de uma coisa. Parafraseando Paulo, está mais próximo do que quando no início cremos. A gente precisa confiar. Tente adentrar no salão oval da Casa Branca. Dificilmente lhe será possível. Você vai precisar de um crachá, vai precisar de um convite, vai precisar de uma autoridade para conversar com Donald Trump. Tente então ir ao Palácio da Alvorada. Eu creio que também não será possível adentrar o Palácio Brasileiro. Você vai precisar de um convite, de um crachá, vai precisar de uma autoridade. O máximo que você pode conseguir talvez é ficar debaixo de uma árvore, como alguns outros aventureiros, esperando a aparição presidencial. Pedro, João, Tiago, Maria, os primeiros discípulos, eles não colocaram sua força e a confiança nos Césares, nos Pilatos, Herodes e Nero, ou em qualquer outra figura humana. Após verem o túmulo do seu Senhor vazio, o céu sendo preenchido, o Espírito Santo sendo derramado nos corações, eles não precisaram de nada mais além de disposição para avançar no reino e com o reino de Deus. Isso estava atrelado diretamente à visão. Eles precisaram de um convite? Sim, para adentrar o reino. Mas eles tinham. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Eles precisavam de um crachá, de uma identidade? Sim, mas eles tinham. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome. Eles tinham autoridade para adentrar o reino? Sim, eles receberam. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E assim aconteceu. Assim eles fizeram.
nós não temos hoje essa mesma bênção, o mesmo convite está aberto a nós. O mesmo crachá, a mesma identidade está à nossa disposição. E a mesma autoridade nos foi outorgada pelo mesmo Espírito Santo. Talvez nos falte o ajuste na visão. A visão está em curso. Vamos juntos? Curva a sua cabeça. 2 desafios. Primeiro, pessoas que precisam, faz tempo que a fé está fria, vazia, se esqueceu das promessas, tem se esquecido da visão. Faz tanto tempo que eu não me alegro na presença do meu Deus. Parece que eu estou vivendo uma frieza espiritual, uma apatia espiritual. O mesmo Espírito que aqueceu o coração daqueles discípulos, que forjou o coração daqueles discípulos num túmulo vazio, é o mesmo Espírito presente aqui hoje. Se você deseja um renovo do céu, coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Segundo desafio, pessoas que precisam render a sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está convocando você a fazer hoje. O Senhor te chama